Carol Bononi, que é pesquisadora do PAGU, que é um núcleo na Unicamp. Ela é educadora, ela pesquisa temas sobre gênero, sexualidade, sexo, direitos sexuais e movimentos sociais. Carol, boa noite para você, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Cultura Brasileira, ao Farol Brasil. Obrigada por atender meu convite mais uma vez e vir aqui para a gente trocar ideia e falar dessas questões todas que ficaram, né? A gente tinha tanto assunto ali, quando você veio, a gente estava discutindo sobre a questão do Felca, que virou aquilo, né? Porque ele trouxe a questão da pedofilia, né? E junto com isso, a inserção de pedófilos em redes sociais. A gente falou sobre isso bastante naquele momento, e ficaram esses dois assuntos que eu sei que você trata muito bem, com muita propriedade, e que eu acho que, justamente por gerar bastante discussão, eu acho que bastante desinformação também, é importante que você possa vir aqui, trocar uma ideia, conversar conosco. Não deixa de ser também algo que permeia a nossa cultura, né? De alguma forma. Então, obrigada mais uma vez. Desencantou, você veio novamente. Sim. Oi, gente, boa noite. Obrigada, Thali, mais uma vez pelo convite. A gente teve aí vários percalços, tanto Expectativas. eu como você, mas Pois a gente é, exatamente. conseguiu. E Isso também acho aí. que o timing foi bom, porque essa coisa, né, da pornografia, agora tá voltando muito esse debate, quer dizer, voltando não, né, assim, tá muito presente nas redes sociais essa coisa, se vicia, se não vicia. Aí depois eu ainda fiz outros conteúdos que também foi muito em direção dos fios que a gente deixou, né, no nosso outro encontro, né? Então vai ser legal a gente conversar de novo e com todo mundo Sim. que está aí acompanhando. Pois é, aliás, minha pergunta vai começar um pouco no gancho da sua fala. Tem realmente quase que um senso comum, acho que um senso comum mesmo, quando você começa a pensar e falar de pornografia, que pornografia vicia. E aí você questiona essa afirmação, né? Então eu queria te ouvir. Pornografia vicia mesmo? Se não, a partir de que momento que isso é construído, é elaborado? E queria te ouvir. Qual que é a sua opinião, sua avaliação sobre essa questão? É um tema muito complexo e eu acho que mexe muito com o sentimento das pessoas, principalmente quando eu falo assim que pornografia não é considerada como vício, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu estou em sofrimento e etc, e tal, porque nos manuais que a gente tem, que já são completamente problemáticos, que vem crescendo aí bastante o CID, né, que são os números, né, a categorização que a gente tem no DSM, para colocar de doença, a gente vê cada vez mais a vida sendo patologizada, né? Pornografia, propriamente, ela não está no CID, tá? O que a gente ainda tem, mas não com caráter de doença, ainda, né, são os fetiches que está como transtorno parafílico, que é isso que muda, né, no DSM-5, que o transtorno parafílico, que isso significa, né? É que são práticas que não são convencionais, mas que podem ser feitas a partir do consentimento, e aí vai ser avaliado o sofrimento do indivíduo, que isso também muitas vezes é ambíguo, porque a gente sabe também dos estigmas que envolvem as pessoas que são praticantes de algum tipo de fetiche dentro aí do espectro do BDSM e outros, né? Mas isso já é uma grande vitória, vamos dizer assim, para quem é da comunidade de BDSM, porque retira, né, esse caráter de doença, né? Mas pornografia propriamente, ela não tá. O que se tem é a ideia de adicção sexual e compulsividade por sexo. E esse processo foi muito engraçado, assim, porque quando as pessoas vão me perguntando, é bom que eu vou revisitando alguns artigos, vou relendo umas coisas, né? Porque a gente fica o tempo todo assim, né? E é engraçado que esse movimento no Brasil para falar sobre adicção sexual, compulsão sexual, não veio propriamente da medicina, né? Mas veio de grupos terapêuticos, de grupos de autoajuda, né? Começaram a nascer aqueles grupos de mulheres que amam demais,
doentes por ciúmes, né, e etc., que aí entrou nessa lógica aí da adicção e compulsão por sexo ou compulsão por amor, né? E quando eu comecei a acompanhar essa passagem do trabalho presencial para as plataformas na época da pandemia, começaram a surgir, né, muitos desses debates sobre o sexo e plataforma. E aí eu vi nascendo aí em grupos, principalmente de debates sobre masculinidades, essa ideia do vício em pornografia, né? Os estudos que a gente tem são bastante frágeis. Eu ainda vou fazer um vídeo que eu vou trazer aí vários dos principais estudos que o pessoal usa, né? São metodologias frágeis com grupos pequenos, grupos seletivos, geralmente de homens brancos, de certa faixa etária, de certa classe social, né? E aí tem algumas questões que são muito complicadas quando a gente vai falar sobre vício em pornografia, que vem a questão, a quantidade do sexo, né? Como que a gente vai avaliar se você está se masturbando demais ou se masturbando de menos? Porque o sexo, ele também sempre foi, assim, alvo de medicalização, né? Hoje mesmo eu soltei um reel sobre isso para falar sobre disfunção sexual. Porque as pessoas falam, disfunção sexual é um sintoma do vício de pornografia. Não. Disfunção sexual, inclusive, foi usado, né, no processo de institucionalização da sexologia e também da medicina sexual, que começou também de uma forma a normatizar os corpos, né? De os casais que não estavam aí fazendo sexo, junto com a revolução do Viagra, né? E aí foram se criando, tipo, as métricas de fisiologia sexual normal e o que é esperado da reação da excitação de cada pessoa. E cada pessoa e o corpo tem uma coisa. O que eu quero dizer com isso é que as formas de você fazer sexo e a quantidade, a qualidade, ela sempre foi utilizada como uma métrica da medicina e também de uma forma de controlar a sexualidade, né? Então, assim, o vício, ele acaba que vai tendo essas pesquisas que são métricas bastante frágeis, essas questões de correlação, alguns questionários têm perguntas bastante enviesadas. Tá, só um minutinho, que meus vizinhos de cachorro estão... Só fechar aqui, rapidinho, peraí, rapidinho. Desculpa, gente, ao vivo é assim. Tava uma latição aqui que eu estava com a dificuldade de concentrar. Mas, então, assim, são metodologias muito frágeis, mas também é um discurso que cola, porque a pornografia, né, ela sempre... Oi? Vocês estão me ouvindo? Tá, ele caiu? Caí, gente. Caí, mas estou de volta. Foi minha Oi. internet. Tudo bem. A hora eu também que tive você que fechar falou... aqui a porta e estava uma latição que eu não estava achando que estava até atrapalhando. Não, tudo bem. E a hora que você falou, eu ouvi você falar, eu ia te responder que tudo bem, que podia ir, né, e tal, e aí travou tudo aqui, eu tive que reiniciar aqui para entrar no programa, mas tudo certo. Podemos seguir. Então, é isso, né? São essas metodologias frágeis, mas que caem muito facilmente, é muito facilmente vender isso, porque já tem várias questões da pornografia em si que são bastante complicadas, né? Desde das condições de trabalho, do que a gente, né, chama de pornografia mainstream, os processos agora de plataformização, essa disputa, né, essa arena que tem sobre os sentidos da pornografia, inclusive vai ser minha próxima coluna das Minas, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? E sem pensar que a pornografia também ela é um processo social. Ela não é a mesma coisa, por exemplo, do que foi em 1960, principalmente no Brasil, né? Que a gente teve aí o advento da pornochanchada, a forma de distribuição, como isso é produzido, os castings, enfim, tem várias coisas que também vão se alterando conforme o tempo, né? Então,
Já com essas questões, né, que muitas que a gente sabe, né, que as pessoas imaginam que pornografia é crime, exploração e etc., né? Aí agora tem essa parte de voltar para essas concepções médicas, né? De colocar a pornografia como uma questão de doença, uma questão que todos os seus problemas que você, por exemplo, tem de ansiedade, etc., coloca pelo seu consumo da pornografia. E isso é muito perigoso, porque, assim, primeiro porque tem vários fatores que podem te levar ao contexto de ansiedade, contexto de depressão, né? E muitas vezes a gente pode, né? Igual, por exemplo, eu posso descontar na comida, eu posso às vezes descontar em alguma coisa, né? No caso também a pornografia, né? Só que o que está sendo produzido com esse discurso do vício de pornografia? Que eu acho que é isso que é o mais perigoso, né? Eu recebo relatos na minha DM do Instagram que eu fico assim impressionada, né? Terapias não comprovadas, como se fossem terapias da mesma método de cura gay, né? Essas terapias alternativas também que não têm respaldo nenhum de nenhum CRP, de nada, de pessoas que não são formadas e estão aí fazendo o exercício de terapeutas e instituindo terapias, né? Que é o que a gente chama dos mercados de cura, principalmente no processo que a gente tem de farmacolização e agora muito posicionada, né, processos neoliberais, né? Então, tem pessoas vendendo de tudo. Inclusive, eu fiz um post na semana passada, porque na semana retrasada eu recebi uma proposta de marketing de uma empresa que estava vendendo uma cápsula que combate o vício, diz ela, que combate o vício em pornografia. E aí o composto é uma mistura de um monte de hormônio, claro, tudo para estimular a dopamina, que a dopamina aí também vem de uma forma bastante complicada, como as pessoas estão colocando esse debate da dopamina, né, nas redes sociais, e como que isso fosse um problema, né, e isso também encaminharia você para o vício em pornografia. Vitaminas, um monte de suplementação de vitaminas que vai muito em direção a que muitos comunicadores também nas redes estão falando sobre esses gummies, essa coisa de você tomar um suplemento sem ter orientação médica, sem fazer exame de sangue adequado, né? E vendendo essa ideia de cura, vendendo, enganando também, porque fala sobre testagem de Anvisa e etc., mas não tem nenhum, porque aí eu também fui investigar e agora eu vou começar a fazer vários posts muito focada nisso para mostrar para as pessoas, né? O uso de pesquisa e pesquisas muito problemáticas, pesquisas também que são financiadas por organizações, muitas vezes cristãs, né, que estão usando também o vício em pornografia para estimular como é que fala? Tipo NoFap, né, para não masturbar, para você ficar ali no tipo, escolher esperar, né, e etc. Então, assim, tem muita coisa por trás, sabe, que a gente precisa ter cuidado. Você pode ter críticas da pornografia, com certeza, né, também tenho várias coisas. Mas isso não pode encaminhar, por exemplo, para você patolizar práticas sexuais, né? E, sobretudo, para você vender fórmulas que não existem para as pessoas. E a gente não pensar quais são os danos disso. Porque, às vezes, você estimula um tipo de sofrimento nessa pessoa e isso pode levar a lugares perigosíssimos, de pessoas que podem, inclusive, atentar contra a própria morte, por achar que é um corpo errado, por consumir pornografia e etc. Tal. Então, as pessoas também têm que começar a ter um pouco mais de criticidade quando a gente fala sobre isso, quando a gente aponta o que é normal, o que não é normal, principalmente quando a gente está falando sobre práticas sexuais, né? Porque isso sempre teve ao longo da história, né? A homossexualidade já foi e até hoje tem muito estigma, né? A gente vê todas as violências que as pessoas LGBTQIA+ sofrem também nesse âmbito quando suas identidades, né, suas orientações sexuais eram patologizadas. A gente vê o que acontece com as pessoas trans e também com as pessoas que estão em comunidade de BDSM também, que sofrem estigmas recorrentes. Mas, para finalizar, tá, a coisa que mais me chama atenção, que eu também escrevi hoje para a coluna, é
como que essa ideia do vício de pornografia, e aonde que eu cheguei por causa da minha pesquisa, que me chamou a atenção, indiferente de outras pandemias, né, como a sífilis, o HIV, que as trabalhadoras sexuais, elas foram aí focos de política e também muito denominadas como vetores de doença, que isso também gerou muitos estigmas, o Covid em si não deu esse teor de doença para essas mulheres. Mas a questão do afastamento e das relações como um todo, afetivas sexuais, pagas ou não pagas, mediadas pela plataforma, né? E a gente fazendo tudo online, como já nesse contexto que a gente está, nessa plataformização da vida, os trabalhadores sexuais agora são constantemente acusados de estar ajudando o vício das outras pessoas, como se os trabalhadores sexuais fossem drogas ou, sei lá, traficantes, nesse sentido, sabe? Entendi. E como isso vai gerando muita violência nas redes sociais, né? E também vai gerando muita desinformação. Então, assim, a gente saiu do espectro político, mesmo de um espectro político, assim, de umas discussões bastante rasas, né? Desde lá da década de 70, do sex war, enfim, tal, para um nível que, tipo assim, já que a gente não atingiu isso, então a gente vai atingir para o lado da saúde. E aí a gente pensar qual saúde que a gente está criando a partir desse debate de colocar a pornografia como um vício ou não, né? Agora, me parece, aí é uma interpretação minha, que também essa ideia de vício e uma demonização da pornografia, né, digamos assim, a despeito, claro, das críticas todas, né, que, como você mesmo mencionou, também não deixa de ser uma reformulação, para aqui fazendo um recorte, tá, de gênero e até um recorte sobre a questão de orientação sexual, né? Você mencionou, por exemplo, as questões que cercam a comunidade LGBT. Não é uma forma de tentar perseguir e controlar corpos femininos, os gostos femininos, uma ideia de liberdade do ponto de vista do acesso e da prática da pornografia, que seja. Assim, não é uma forma de moralizar e tentar perseguir, quer dizer, uma nova reformulação, porque claro que a gente sabe que esse tipo de perseguição não é nova, né, não é algo de agora. Mas você não Sim. acha que tem a ver um pouco com isso também, com uma ideia moral e uma forma de tentar controlar mesmo, né? Quando você faz esses recortes que eu disse, por exemplo, de julgar e demonizar, é uma forma justamente de voltar naquela lógica de controlar esses corpos, né? Corpos, Sim. as mulheres acessarem, enfim, e tratarem a pornografia de uma maneira natural, digamos, natural do ponto de vista, né, que faz parte da construção cotidiana, enfim, de qualquer pessoa adulta. E LGBTs também, como você mencionou. Não deixa de ser uma forma também é isso, de moralizar e de criar um espantalho para justamente fazer Sim. esse tipo de E isso controle? também não começou de agora. Se a gente for pensar, a ideia, né, do anormal, né, essa ideia do anormal que vem aí desde o século XVIII, mais ou menos, a gente tinha o quê, né? A mulher histérica, que a mulher, durante muito tempo, foi alvo de intervenção psiquiátrica e médica, né? Isso levou várias mulheres para o manicômio, né? E como a sexualidade, ela foi um fator muito importante para medicalizar essas mulheres. A gente teve também essa imagem da criança masturbadora, a masturbação sendo entendida ali como um sintoma de vários tipos de doença. E isso, ao longo do tempo, foi mudando, né? Principalmente ali com a revolução sexual da década de 60 e 70, quando o sexo deixa de ser com essa concepção reprodutiva, né? Quando vem também os anticoncepcionais, né? A popularização dos preservativos e olhar para isso como prazer, né? Que a gente vê aí também várias formas dos direitos sexuais das mulheres também serem perseguidos, né? Agora, tem uma coisa que eu falo quando a gente pensa assim, uma forma histórica, né, dessa questão de falar sobre sexual, erótico, né?
a gente, o mercado erótico em si, ele consegue perceber, e conseguiu perceber durante muito tempo, o foco das mulheres. Entender as mulheres como grandes consumidoras, querendo consumir sexo. Muito por causa do falta de conhecimento do corpo, do conhecimento do desejo, de relações sexuais não prazerosas, né? Que a gente tem o grande boom, que é o advento aí dos sex shops, né? Então a gente vê esse mercado entendendo e aí favorecendo essa expansão das mulheres, né, para serem consumidoras. E aí a gente tem um leque aí de mercado muito voltado para esses prazeres, né? Agora, o que me chama atenção nesse momento é que, ao mesmo tempo que a gente vê o crescimento das mulheres, né, no mercado erótico, e também, se a gente for olhar, eu acho que eu já até falei disso, alguns análises que a gente tem, Pornhub e tal, a gente vai ver, assim, como que as mulheres, principalmente brasileiras, têm consumido mais pornô. Inclusive, mulheres têm pesquisado mais sobre práticas fetichistas, BDSM, enfim, etc. Porque, querendo ou não, né, a imagem que se tem de algumas práticas sexuais, as pessoas, quando têm dúvidas, vão buscar nesses pornôs gratuitos, né, dessas plataformas, e depois, muitas vezes, que vão buscar páginas que falam sobre o assunto, praticantes, lugares seguros, enfim, etc, tal, né? E, ao mesmo tempo, é como são, né, essa coisa das relações de poder, elas também vão se movimentando, a gente vê ainda muitas políticas em Congresso aí votando para acabar muito com os nossos direitos, né? E não só, como também as próprias plataformas vão minando aí, deixando os algoritmos cada vez mais, apesar de a gente não saber como que é a fórmula do algoritmo, né? Mas minando também essa diversidade aí de prazeres de mulheres, né? A gente pode ver isso no Twitter, no Instagram, enfim. Tem um corpo ali que aparece, outros corpos que não aparecem, e o algoritmo vai favorecer esses corpos, né? E aí, né, nessa direção que eu falo assim, que a gente tem essa expansão, né, dessa mulher nesse mercado erótico, aí voltam os discursos de doença e etc, tal, mas agora, como sempre, muito focado no homem, né? Na década de 60, 70, o homem também teve aí uma preocupação, mas muito focado nessa coisa da produtividade e a disfunção sexual, e aí era muito focado nisso. E agora a gente está vendo essa nova onda, só que colocando esse homem doente, né, como vício em pornografia. E é muito engraçado, porque aí você vai ver as concepções, os sinais, né? É igual, a masculinidade tóxica, ela é resultado da pornografia. Como se isso não fosse da estrutura do machismo, do sexismo, né? Como se a masculinidade tóxica fosse algo transmissível, exatamente como se fosse uma doença. E não como essa construção que a gente tem da sociedade que a gente vive. Então, para corrigir esse homem, né, ele tem que não ser viciado em pornografia, né? Como se a pornografia fosse realmente essa causa aí da violência Verdade. geral, né? Uhum. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê essa crescente, não só das mulheres no mercado erótico como consumidoras, né? Mas também a gente vê um contingente aí de trabalhadoras cada vez maior por causa da plataformização, né? E aí, quando a gente vai ver as práticas sexuais, como elas são comercializadas, quando elas são transformadas em tags, né, indicações para os tipos de sexo, por mais que ali naquela primeira página a gente sabe que os ranqueamentos, algoritmos, elas vão ter preferência de certos corpos, etc., mas você tem uma diversidade muito grande de mulheres, tipos de práticas, né, e as formas de fazer sexo. Tanto que você vê uma crescente aí de produção de mulheres com mulheres, enfim, mas também tem aí as formas que são retratadas. Só que a diferença é que agora a gente vê muitas mulheres autônomas também produzindo pornografia, né? E aí, quando começa com essa abertura, né,
da questão, principalmente dessas mulheres no mercado erótico como um todo e também no trabalho sexual, aí começa também a vir de novo esses aspectos aí da questão da doença para também impactar um pouco essas mulheres, né? Então, fica tudo muito interligado dessa concepção. E aí, como eu falei, isso não é nova, só vai mudando o nome e vai conforme o contexto histórico-político e também o contexto moral, que a gente não pode esquecer Sim. disso, né? Que é uma coisa Também quando... muda, que também vai sendo reformulado à medida que do tempo, né? Conforme a conjuntura que a gente está nesse momento. Tem perguntas e comentários aqui, para a gente, inclusive, passar para outro tema, que acho que linka, né, até um pouco dessa última fala, que eu acho que é um tema, inclusive, até mais complexo, digamos, mas que eu queria muito te ouvir. Olha só, mas eu vou ler primeiro os comentários aqui e perguntas que chegaram um pouco a partir das tuas falas, Carol. Odé Garoa diz: pornografia vicia porque está em todo canto. Aí aqui o Eduardo Dantas, vício em pornografia é bem sério. Você vê, isso foi bem no comecinho, quando a gente começou a falar. Quer dizer, o vício, você vê como está na boca do povo. Tá na Todo boca mundo do fala em povo. E eu vício, vou te falar vício em uma coisa. pornografia. O tanto de amigos e amigas que são psicólogos, inclusive eu estou com bastante público, né, da psicologia, e o pessoal vem me procurar porque falou assim, Carol, a gente não fala nada, a pessoa já vem com autodiagnóstico, porque viu no TikTok a mesma coisa que está acontecendo das pessoas acharem que está com TDAH e etc, tal, as pessoas estão achando a mesma coisa sobre o vício em pornografia, né, então, assim, é bastante complexo, e, assim, como que essa coisa vai disseminando muito rápido, e as pessoas não conseguem parar para pensar de, tipo, o que me faz ser viciado em pornografia? O que eu tô... Onde está sendo prejudicado? Qual a esfera da minha vida? Isso é externo ou é interno? Isso parte de mim ou parte de um outro, né? Eu estou deixando de fazer coisas, estou deixando de me socializar, mas será que eu também, uma outra coisa da minha vida também, tipo, cansaço, jornada de trabalho extensiva, aí eu tô ali, me masturbo, não sei o que, total. Então, assim, então são vários fatores, né, que é muito difícil você quantificar e falar, ai, vício em pornografia é muito sério. Tá, mas também, né, tipo assim, jornada extensiva de trabalho também é muito séria, né? E também os critérios, né? Acho que você já falou isso, né? Mas assim, só pensando junto, o que vem a ser o vício em pornografia? Todo dia, se masturbar todo dia? Assistir conteúdo de pornografia todos os dias? O que é não sei, acho que me parece que está muito dentro de um campo subjetivo mesmo, assim, para você Muito. criar né, um Muito, até seed essa disso, coisa né? da quantidade da masturbação, porque aí acontece, tem grupos que tratam a pornografia, como a masturbação, como se fosse a porta de entrada da pornografia. E aí a gente vê o problema que a falta de fato da educação sexual, né? A gente tem aí anos de estudo para falar o quão é importante a masturbação, e de várias formas. Não é só para você descobrir o seu prazer, onde você gosta, o que você não gosta, porque isso é muito importante, né? Principalmente para quem é mulher, né? Saber o que você não gosta no sexo, saber o que você, aonde você sente prazer, porque você diferenciando o que você gosta e o que você não gosta, isso evita vários contextos de possíveis rompimentos de consentimento na hora da relação sexual, né? E aí a gente pode falar sobre as questões, né, da influência, né, da formação da pornografia durante a adolescência e tal, mas o meu ponto é que a pornografia não é o nosso único meio, né, de representação do sexo. A gente tem séries, a gente tem filmes, a gente tem novelas, né? Tudo ali também coloca o imaginário de sexo, né? Quantas novelas e séries, malhações, enfim, falam da primeira vez como se fosse assim um estalar, né? E você dorme do lado da pessoa ali, acorda, tá tudo maravilha. Também não mostra coisas de colocar camisinha, enfim, tem várias coisas, né? Que tudo é uma representação que se tem sobre o sexo. Só que a gente olha para a pornografia, né? Porque ali tá aquela imagem explícita,
né? Então, essa imagem explícita, como a gente não sabe muito como funciona e etc., ali vai tentar resolver um pouco da curiosidade. E a gente, né, não consegue fazer tanta distinção do que é a curiosidade, propriamente, se você está sentindo prazer com aquela imagem, daquilo que você está assistindo. E também, assim, pensar que a pornografia, ela não é restrita somente ao audiovisual, né? Tem literatura, tem áudios, tem várias formas aí também da pornografia se manifestar, mas a gente fica muito focado nessa coisa audiovisual, né? Mas aí, se masturbar todo dia não é um problema, né? Inclusive é recomendado, né? Só que igual a gente fala, mas eu estou sem falta de libido porque eu estou assistindo pornografia. Tem tantas causas que podem levar à falta de libido que não é só uma imagem do sexo explícito que vai você ter a falta de libido. Muitas vezes isso pode estar conciliado a várias outras coisas, vários outros aspectos da sua vida. Seja cansaço, desinteresse, até mesmo falta de vitamina e etc. Assim, que é exatamente isso, que é muito difícil você falar assim, o que é de fato o vício em pornografia, né? Eu falo hoje em dia, a gente trabalhando do jeito que a gente trabalha, de forma tão precária, se você conseguir assim, ter bastante libido, eu dou parabéns para você, assim, porque tem vezes que é muito complicado, né? Então, assim, e aí falta, né, dessas discussões mais profundas também sobre relacionamento. E a masturbação, por exemplo, ela é essencial para isso, né? De você se descobrir, né, nesse processo. Então, tá bom. Aí tem esses grupos do NoFap que começam a falar que aí te dá mais concentração e etc, tal. Te dá mesmo mais concentração, não se masturbar? Qual que é o nível de concentração? O que você está chamando de concentração? Por que a gente tem que produzir esses sujeitos tão produtivos, né? Igual tem uma chamada que é mais foco, menos ansiedade. A menos ansiedade devia estar ligada à qualidade de vida, né? Não técnicas não comprovadas ou tipos de remédio falar para as pessoas não se masturbarem para ficar menos ansiosa, porque as pessoas podem descontar isso em qualquer outra coisa, né? E assim, masturbação, querendo ou não, é bastante democrático, né? Porque é gratuito ainda, né? Você ali estando com você, entendendo quais são as imagens do que também te dá prazer, né? E se a pornografia não te dá prazer, é ótimo, use sua imaginação, você tem várias formas aí também de te excitar. E aí a gente vai criando esses grupos de muita vigilância para falar, e eles vão determinando o que eles vão chamando de vício em pornografia. Aí tem várias páginas que eu acompanhei e ainda acompanho ao longo desses 4 anos, que isso vai mudando, né? Então, coisas que às vezes está muito ligado por uma sociedade que já tem pesquisa aí falando que cada vez está mais ansiosa, agora também colocam como estratégia alguns jargões médicos, né? Falando de neuroplasticidade cerebral, neuro não sei o quê, o neuro agora vira, né, como se fosse uma autoridade científica e começa a fazer testes sobre piscar, sobre fotos de cérebro, que vai lembrando muito do período higienista, que as pessoas eram consideradas criminosas ou não pelo tamanho do cérebro, né? E muitas vezes as imagens de cérebro, gente, aparecem de forma genérica. Se vocês deram um print em qualquer foto de cérebro falando de vício em pornografia e colocar no Google Lens, é uma imagem genérica sobre ansiedade, tem um monte de coisa, sabe? Mas isso vai criando esse pânico que a gente teve também, principalmente depois após a pandemia, com essa coisa de um inimigo, né, invisível, né, que foi o vírus, né, e colocando agora na pornografia, né? Então, a gente vai vendo como que a questão do corpo, do prazer, nessa parte do terreno, ela é tão abrangente que fica muito difícil você fazer uma pesquisa de qualidade global, inclusive, porque tem que ser isso para você entrar no DSM também, né, com vários fatores, para determinar se uma pessoa é viciada ou não. Então, assim, é muito mais profundo do que a gente imagina. Não é uma fórmula de 5 passos, igual esses coaches ficam vendendo aí na internet. Muito, muito menos que isso. Carol, olha só, tem uma pergunta aqui, enfim, eu não entendi muito ela, mas eu acho que pode ser até um pouco, digamos, esclarecedor
para a gente tratar dessa violência que é o estupro. O José Raimundo pergunta: a pornografia disseminada evita estupros? Não sei exatamente, enfim, se a gente conseguiria responder, mas é porque, enfim, se você quiser elaborar um pouco sobre a partir dessa pergunta aí, é porque a minha concepção de estupro, pelo menos, não tem muito a ver com a forma como a pessoa se relaciona com o sexo, porque tem a ver mais com uma relação de poder, né? De Não é poder. uma compulsão sexual, não é uma questão, Exatamente. né, de libido, é uma questão de poder, é uma violência Poder. exercida a partir da dominação, da subjugação. Por isso, inclusive, que estupro é considerado um crime de guerra, né? É Exatamente. um artifício utilizado na guerra. Então, Uhum. Carol, aí isso aqui Mas eu isso estou fazendo vem, uma Thali, avaliação, mas aí se você mas isso quiser vem falar. muito dessa discussão que foi muito defendida pela Catherine McKinnon e também a Andrea Dworkin, né, que são aí as grandes representantes do feminismo radical, que falavam que o estupro ele é mais disseminado através da pornografia. E aí isso é tão complexo e tão perigoso, que é exatamente isso que a gente está falando, sobre as questões de relação de poder. E aí entra numa seara aí bastante complicada, por quê? Tem relações consentidas dentro da pornografia que a violência ela é um meio aí de negociação. Certas relações de poder elas são negociadas. Por exemplo, dentro das práticas do BDSM, né? Quando a gente fala sobre as relações de dominadores, dominatrix e subs, né? Tem essa questão desta linguagem, muitas vezes, de poder, nessa linguagem da violência, que aí elas também falavam muito sobre isso, dessa parte do BDSM, que poderia estimular isso por causa das gravações. Só que aí, gente, a gente tem que lembrar também a pornografia nem sempre ela foi esse período de audiovisual que a gente tem hoje. Muito antes disso já existia estupro, e muitos estupros, né? A história do nosso Brasil, do Brasil como um todo, ela é muito embasada na violência sexual. E antigamente não existia essa pornografia audiovisual e a gente tinha estupro do mesmo jeito. Então, isso, inclusive, é uma forma até histórica para falar que a pornografia dissemina estupro. A desinformação que dissemina estupro. Culpabilizar a vítima dissemina estupro. Quando a gente não tem educação sexual adequada para falar com as pessoas, explicar de fato o que é o consentimento, o que não é, modos de negociação, etc., isso dissemina estupro. Não ter políticas públicas adequadas para crianças e adolescentes dissemina o estupro, né? Inclusive, a questão do aborto dissemina estupro também, né? Então, assim, eu acho que é uma forma muito descolada de achar que a pornografia é exatamente a estrutura, como se não fosse o machismo, né, o patriarcado, etc., né? E achar que essa pornografia ela sempre foi isso e ela sempre esteve presente. É igual eu estava falando, a pornografia ela mudou muito conforme o tempo. Né? No início ali dos 1500, pornografia significava escrito sobre prostituta. Era formas de escrita, não tinha nem imagens. E ali a gente já tinha muitos contextos de violência contra as mulheres, de estupro e etc. Né? Então, eu acho que é uma forma muito descolada, né, histórica, né, de achar que a pornografia ela é responsável por isso. Né? Bom, tem outra pergunta aqui. Deixa eu só destacar o comentário do Diogo Chakra. Like, camaradas, diz ele, sem austeridade de like. Viva Farol. Obrigada, Diogo. E reforçando, viu, gente? Você que está aí e não curtiu a live, faça isso para ajudar o engajamento. Red York te pergunta: Carol, mas a pornografia, de certa forma, não retroalimentaria essa masculinidade tóxica, reforçando determinados comportamentos? Então, era isso que a gente estava falando, né? É como se só a pornografia fosse uma representação dessa masculinidade ruim. Como se a gente não tivesse outras representações sociais
que não reforçam isso, né? Essa ideia né, da masculinidade, né? Então, a gente tem representações horríveis de masculinidade na televisão de forma geral. A gente tem representações horríveis de masculinidade no Congresso Nacional, né? E eu acho que é uma visão também muito universalista do que é a pornografia, porque as pessoas são coladas ainda com essa ideia que se teve, né, no começo ali do auge da pornografia audiovisual da década de 90, do começo de 2000, né, que tinha essa representação muito focada no homem, no corpo, só ali, né, mais explícito da mulher, e hoje a gente tem uma diversidade muito grande de produções de pornografia, inclusive questionando esse lugar da pornografia mainstream, né? Que é o que a gente chama, né, de pós-pornô, que tem um pornô queer, tem um pornô feministas, o outporn, né? Que exatamente vão questionar não só essa representação que se tem sobre masculinidades e feminilidades, mas a ótica, né, de quem está filmando, quem está sendo filmado, qual que é o enfoque, qual é o tipo de, né, de lente que vai ser usado, como que isso vai ser passado. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender que a pornografia, ela é multifatorial, ela é muito complexa e ela tem muitas camadas. Se você só der uma olhada ali, já entrou no Pornhub, até mesmo no Xvideo, e vê a quantidade de tipos de sexo, de corpos, de identidade, é gigantesca. Então, assim, a pornografia que vai estar disseminando a masculinidade tóxica é a mesma coisa que a questão do estupro, é olhar isso de uma forma fora de um contexto, né? E a gente tem outras representações de masculinidade tóxica, né, principalmente no Instagram, que vai muito nessa ideia de falar assim, então o que é tóxico e o que é saudável? Aí você vê aqueles perfis de masculinidade saudável, colocando formas de ser homem de uma forma totalmente acrítica, com discurso empreendedor, de coach, aí você vai ver por trás das pessoas não apoiam um coletivo de mulheres, né? Não apoiam projetos de lei, muitas vezes, e eu falo de experiência própria, tá? Muitas vezes são pessoas que estão ali sobrecarregando as mulheres nas suas casas para viver esse sonho empreendedor, porque apareceu uma luz divina para falar sobre masculinidade saudável, né? Fora de um discurso político. Isso dissemina muito mais concepções de masculinidade que propriamente a pornografia. Porque a pornografia também você tem atrás dela. O Instagram está favorecendo esse tipo de algoritmo para chegar, inclusive, esses perfis de masculinidades que estão aí também ligados a multi-organizações, né, para falar o que é saudável, o que é tóxico, para vender curso, para vender remédio, para vender um monte de coisa, né? Virou um mercado. Realmente, tem um mercado bastante lucrativo, inclusive. Ó, eu sei que vocês aqui estão fazendo muitas perguntas e muitas questões que dá para a gente ficar aqui um tempão elaborando sobre pornografia, mas eu quero aproveitar que a gente está aqui com meia horinha de programa para ouvir muito, Carol. Esse é um tema que na minha avaliação, pelo menos, acho que é até mais complexo e que gera muito debate, que é a questão da prostituição. E aí eu já lanço a pergunta: a prostituição, o trabalho sexual, é um trabalho? E aí, emendo para te perguntar por qual razão muita gente atribui a você essa ideia, essa concepção de que você está romantizando a prostituição, e por que que não necessariamente isso não é uma verdade. Então eu queria só que você pudesse, eu sei que é um assunto longuíssimo, inclusive porque faz parte da sua dissertação, de tudo que você elabora, mas é porque também é um assunto bastante controverso. Eu mesma tenho algumas opiniões sobre a questão do trabalho sexual, então eu queria te ouvir, assim, se você puder, só para a gente iniciar a conversa aqui e te ouvir por que que as pessoas dizem que você romantiza a prostituição e por que que você defende, e aí você me corrige se é exatamente isso, mas você defende que o trabalho sexual é um trabalho. Ele está dentro do mundo do trabalho, ele está organizado dentro dessa sociedade que é regida pelo capitalismo e por todas, né, as questões que versam sobre o capitalismo.
Bom, eu acho que primeiro que, né, de prostituição não é trabalho, porque ela existe, circula e sustenta vidas. Eu acho que isso é um primeiro ponto, né? Quando eu comecei a se aprofundar sobre o debate da prostituição, inclusive a primeira coisa que eu fiz foi exatamente estudar as pessoas que estão por trás dessa reivindicação de regulamentação do trabalho, que é o Movimento Brasileiro de Prostitutas, né, que eu comentei um pouquinho, acho, na live passada, que tem aí 37 anos, não, 38 anos, fez agora em julho, 24 de julho, se eu não me engano, de existência, né? E a primeira reivindicação que essas mulheres tiveram foi exatamente regulamentar o trabalho sexual. Então, isso coloca num lugar aí de reconhecer como um trabalho, porque é isso. Gera renda, movimenta toda uma economia, por mais que a gente tenha um Código Penal de forma aí dúbia, né? Também foi um trabalho muito perseguido, tem muitas características, tal quais trabalhos que são, né, autônomos e também precários, né? Mas tem essa moralidade do que é vender o sexo, né? Que envolve não só o sexo explícito da genitália, mas também imaginações aí de muitas coisas que se tem do trabalho sexual, muitas vezes é ligado com práticas ilícitas, né? E aí tem essa coisa da romantização, que eu tenho essa hipótese, né, desde que eu comecei a falar sobre, porque quando eu estou ali falando, ou eu trago na minha dissertação também, essa história desse movimento aí, que também ela é gestada, né, e toda feita através de lutas, inclusive, de mulheres pobres, periféricas, nordestinas, nordistas, tira essa imagem da vítima. Porque até então as pessoas acham que as pessoas do trabalho sexual estão uma vítima universal, né, de uma visão muito essencialista, e não entendem que mesmo em contextos precários, as pessoas possuem ação. Se não tivessem ação, essas pessoas não formariam um movimento organizado, né? E assim, se a gente for olhar grande parte das lutas das mulheres, todas surgiram a partir de reivindicações de contextos de violência e de precariedade. Do trabalho sexual também não foi diferente. Tanto que o movimento ele vai surgir exatamente para denunciar a violência policial, né? Por causa da ditadura militar. Também é um movimento que nasceu aí junto, né, com a ditadura militar. E aí, muitas vezes, né? Então, quando a gente coloca essa pessoa como vítima, né? A gente acha que todas essas pessoas têm a mesma experiência de vida, não pensando que a vida social ela tem altos e baixos, igual a mim, igual a sua, igual de um monte de gente, né? Então, tem essa concepção da vítima, tem essa concepção também de achar que o trabalho é exploração sexual, e aí a gente descola também de uma concepção de trabalho, né, também sobre a ótica marxista, que dentro do capitalismo, todo trabalho, ele é exploratório, né, de todo trabalho, a gente não ganha conforme o que a gente está produzindo, né. Só que aí, quando a gente apresenta a diversidade dentro do trabalho sexual, isso parece que torna um problema. E aí que as pessoas acham que a gente está romantizando. Porque fala, como que pode pessoas estar falando do trabalho sexual sendo que é um trabalho indigno, que é um trabalho sujo, que tem pessoas amarradas, vocês estão esquecendo das mulheres exploradas e etc. Como que é a mesma coisa da pornografia, como se só fosse aquele ambiente que está explorando mulheres, sendo que a gente tem aí dados do trabalho doméstico, outros trabalhos que envolvem limpeza e cuidado, que as mulheres também estão em condições de trabalho bastante precárias e aí também vítimas de violência e, inclusive, né, de contextos de trabalho análogos à escravidão, né? E aí tem essa ideia, né, de que se a gente está falando de pessoas que construíram suas vidas, construíram carreiras, que, inclusive, tem práticas de se profissionalizar na sua própria ocupação, isso a gente estaria romantizando, né?
Só que isso não é romantizar. Exatamente assim, o trabalho sexual, o mais difícil dele, e eu acho que por isso que a gente não consegue políticas públicas assim bastante efetivas, é exatamente entender que ele muda conforme o tempo e espaço. O tipo de organização, por exemplo, da prostituição aqui em Belo Horizonte, né, com os hotéis aqui na Guaicurus, é muito diferente do tipo de prostituição, por exemplo, do centro de João Pessoa, onde eu estive lá com a associação, né? Porque a configuração da cidade também muda, né? Então, o que as pesquisas estão mostrando é como que a gente precisa fazer essa diferenciação e que há sim pessoas que passaram uma vida inteira que construíram a sua vida através do trabalho sexual. E eu não estou falando de uma ou duas pessoas, não, estou falando de várias pessoas. Só que essas pessoas, elas não têm um destaque, por exemplo, dentro das mídias. Porque até mesmo dentro das mídias, a gente tem um regime de visibilidade. Vai sempre aparecer uma loura branca falando de prostituição de luxo da região do Sudeste. E muitas vezes, inclusive as mulheres negras, elas sempre vão aparecer de uma forma superveniente. Não vão aparecer elas, por exemplo, sendo as lideranças que, por exemplo, a gente tem em várias regiões do Brasil, mas que estão ali negociando com câmaras de vereadores, com as câmaras de deputados estaduais, que estão ali fazendo políticas públicas da região da sua própria, né, do seu próprio território, né, para mostrar que mesmo no contexto de precariedade que a gente sabe que esse trabalho tem, elas estão ali existindo. E essas mulheres que criaram famílias, que educaram filhos, que filhos foram para a universidade, que conquistaram casa própria e etc., né, foi através do trabalho sexual. Mas, E, Carol, deixa eu pode falar. só te perguntar algumas coisas, porque assim, existe, digamos, o lado B dessa profissão, né? O que, que eu quero dizer com isso? Que é algo que você, inclusive, tá trazendo um pouco na tua fala, que é o processo de violência que está inserido dentro desses processos todos, porque aqui é uma avaliação minha, tá? Mas aí eu passo aqui, eu te falo para poder te ouvir. Existe uma ideia, me parece, que a contratação desse serviço é a partir de uma ideia de propriedade. Inclusive, me parece que essas violências que estão permeadas dentro desse universo passa por isso. E aí, o que também me coloca para refletir, que a gente vive, por exemplo, numa realidade de um país em que a gente tem um problema muito sério com relação à prostituição infantil, em que meninas são submetidas a isso pelas questões econômicas das desigualdades sociais e que são forçadas, muitas vezes, levadas para esse tipo de trabalho, né? Enfim. Há também, acho que aí passo para poder te ouvir, dois caminhos, me parece, porque tem o caminho da escolha, em que de repente essas mulheres, eu não vou nem entrar acho que na questão, né, porque não são só mulheres que são trabalhadoras sexuais, existem também os homens, né, mas enfim, pensando aqui a partir desse recorte, tem a questão da escolha, digamos, que eu acho que aí povoa essa ideia talvez muito romantizada, essa concepção de Bruna Surfistinha, de um perfil, né, de prostituta, a loira do corpo padrão e etc. Mas tem também a partir justamente de uma sociedade que é profundamente desigual como a nossa, de que a prostituição ela acaba sendo o único caminho, é assim, não tem o que fazer, e aí essa mulher acaba, né, se colocando nesse lugar, justamente porque, né, é isso, ou passa fome, ou né, se coloca para essa profissão, ou acaba passando fome. Inclusive, justamente o que é muito dos caminhos das mulheres trans, né? Que aí é um outro recorte aí. Então, tudo isso que eu estou te falando, embora seja, digamos, está muito dentro dessa questão muito nebulosa, né, sobre pensar a questão da prostituição, mas não parece, assim, pelo menos, embora eu concorde com você e defenda a regulamentação do trabalho, portanto, essas profissionais terem acesso aos direitos trabalhistas, inclusive a uma própria previdência, aposentarem, etc. Mas tudo isso que eu coloquei não está também dentro dessa discussão, e aí que vai levar a essa ideia de uma romantização dessa profissão?
Tá, peraí, até eu anotei aqui. Eu não sei se você vai conseguir responder, porque eu sei que são muitas as coisas que eu fui colocando, mas é algo que são argumentos que são colocados, né? Quando a gente vai pensar a questão da prostituição. Vamos em parte, né? Bom, primeiro, quando a gente fala de prostituição infantil, isso é uma reivindicação, inclusive, do próprio movimento de não chamar de prostituição infantil, porque é isso, criança não trabalha. Então, é violência sexual de crianças e adolescentes, né? Que muitas vezes isso ocorre dentro do contexto familiar do que pessoas de fora, né? Que isso bate com, inclusive, os dados que a gente tem de violência sexual contra crianças e adolescentes. Só que aí é aquilo que eu estou te falando sobre a gente olhar para os dados, né, e entender o contexto. Quando a gente vai olhar no contexto do trabalho infantil no Brasil como um todo, que inclusive eu acho que teve o último mapa do Ministério do Trabalho e do Emprego, né, a gente está vendo, principalmente pós-pandemia, o ingresso das crianças nas condições precárias, né, de relações de exploração, e eu estou colocando como um todo, né, e a gente tem uma imagem, né, que é a criança negra, homem, né, de 12 a 17 anos em contextos urbanos, trabalhando dentro do contexto metalúrgico, etc. Né? A prostituição não é o único lugar que essas crianças estão. Inclusive, outros aspectos, realmente, desses trabalhos que dizem, muitas aspas, urbanos, a gente tem algo bastante recorrente, né? E isso vem de contextos de vulnerabilidades que a gente tem no Brasil, e isso não existe por causa da prostituição, né? Então, isso a gente sabe, né? E aí, é algo que eu sempre falo. Quando a gente estipula o que é trabalho sexual, a gente vai conseguir definir esses casos de violação de direito. Então, a gente vai conseguir estabelecer os critérios mais fortes, com mais, né, com fiscalização até então, porque também essa coisa de fiscalização do trabalho, a gente está aí, a gente vê no Ministério do Trabalho penando, mas vamos acreditar nisso, né? Serve para isso, né, a instituição. E aí a gente vai conseguir definir quais são os critérios, porque a gente não tem os critérios, né, de mostrar jornadas de trabalho, condições, questões de salubridade do local, etc., de uma forma também que a gente não pode criminalizar a pobreza, porque tem lugares que são mais humildes, dependendo do contexto, mas a gente tem que garantir mesmo o mínimo de direito aí. Quando a gente coloca dentro desse aspecto, aí a gente vai conseguir fazer essa diferenciação, né, e conseguir denunciar mais os contextos dessa coisa da prostituição infantil. Inclusive, algo da minha dissertação que eu coloquei, e conforme dos locais que eu fui, é notório, assim, o local que tem associação de prostituta tem menos denúncias de casos de prostituição infantil. É batata. Nos locais que são, inclusive, de regiões mais tensas, mais complicadas, isso tem, né? Tipo assim, e não é só a prostituição infantil, tem outros tipos de trabalho também, que também estão juntos ali, que entram nesse escopo do trabalho infantil. O segundo é sobre a questão da negociação, né? É algo também que eu falo, né? Lógico que não é um trabalho fácil, eu sempre falo isso, não é um trabalho fácil de maneira alguma, é uma outra relação com o público, tanto presencialmente como digitalmente, algo que você precisa ter uma certa orientação, começar a fazer de forma segura, né? Para você não fazer de qualquer jeito, porque a própria desinformação e até o Código Penal, quando fala sobre aliciamento, que é qualquer troca de informação já é considerada como um aliciamento. Então, muitas vezes as pessoas vão ter essa primeira experiência dentro do trabalho sexual bastante complexa, bastante delicada, por não ter informações corretas. Inclusive, para saber não só os perigos que a gente está acostumado, por exemplo, vamos colocar dentro desse espectro da prostituição feminina cisgênero, né? Porque eu posso sofrer assédio também, vários problemas, por exemplo, sendo garçonete noturna, que eu já fui. Né? Então, assim, que a gente sabe ali o que é trabalhar à noite com bebidas, homens, enfim, né?
para entender exatamente o que é fazer essa decisão de entrar dentro do trabalho sexual e quais são suas consequências, né? Porque muitas vezes até a mídia ajuda a vender essa ideia do trabalho fácil, que você vai vender um pé e você vai ganhar rios de dinheiro, e a coisa não é dessa forma. A mesma coisa do trabalho presencial, e é algo também que é muito discutido dentro dos movimentos, exatamente, né, para falar sobre esses perigos e como que você faz a negociação, né? Só que também a gente entra nesse aspecto que a negociação, ela sempre vai ser baseado na violência, porque está ali essa negociação do sexo, né? Como se outros trabalhos também não tivessem a negociação do corpo. Só que é mais delicado e mexe mesmo com a nossa moral, porque a gente está falando de um sexo explícito. Ali eu vou estar fazendo sexo penetrativo, eu vou negociar se eu vou fazer sexo oral, se eu vou fazer sexo anal e etc, né? Mas tudo ali tem uma negociação, né? Se é forçado, aí não é trabalho, é estupro. É estupro. E aí que é o complicado, porque muita gente fica falando, tratando como se fosse o trabalho consentido como se fosse estupro, mas essas mulheres, se quando realmente sofrem esse tipo de violência, elas não são assistidas pelas instituições. É como se isso fosse a penalidade dela ser trabalhadora sexual. Sim. Que é muito complexo. E tem só um adendo, eu sei que você não terminou sua resposta, mas tem um adendo que eu queria, só um parênteses, porque tem uma coisa também, né, dentro do que você disse, que eu acho que também é uma forma de você tratar as trabalhadoras sexuais como trabalhadoras sexuais e este como um trabalho, que neste ponto eu concordo totalmente contigo, aí sim a gente, digamos, desromantizar o sexo. Essa ideia muito do amor romântico relacionado ao sexo, esse amor romântico que é burguês e que está muito construído a partir dessa lógica, e entender que o sexo ele pode ser contratado e negociado a partir, Se né? o casamento não for algo que o sexo é negociado e contratado, gente. Pois é. Porque, e aí que tá, aí que mexe muito com a gente. Eu lembro a primeira vez que eu também entrei em contato com isso, e muito que as trabalhadoras me ensinaram, né, antes mesmo de ter, sei lá, Silvia Frederici falando sobre isso, né, que o casamento, por mais que assim, você tá aí casando por amor, é um contrato. Se sexo não fosse algo como um trabalho não pago, a gente não teria tantos problemas, por exemplo, no Código Penal. Antes de 1900, não, em 1940 ainda, se a mulher era virgem, era um tipo de pena do estupro. Se a mulher não era mais virgem, o tipo era outro. Até pouco tempo atrás, a traição feminina era crime. Se isso não é formas do sexo não ser uma coisa não paga, né? Então, só que aí o que acontece? Quando a gente passou pela essa transformação de desvincular o sexo reprodutivo. A gente ainda tem problema de desvincular o sexo não comercial com o sexo comercial. E aí a gente não pensa como dentro das nossas relações, sobretudo do casamento, né, desse viés burguês, o sexo é um trabalho não pago. Quanto tempo demorou para ter o reconhecimento que estupro pode ocorrer dentro do casamento? Se isso não for trabalho não pago, entendeu? Né? E aí a gente tem essas mulheres que estão vendendo isso. Beleza, se eu concordo ou não com isso, quais são minhas preocupações, etc. Mas a gente tem uma questão que é também estrutural. O grande contingente de pessoas que estão exercendo esse trabalho e exercendo de forma precária, que está sempre aí no âmbito da criminalização, né? Que muitas vezes não tem direito a uma aposentadoria correta do que é né, que é de conforme o trabalho dela, inclusive talvez uma aposentadoria especial por causa da questão do corpo, do risco e etc. Que quando a gente não discute isso através da regulamentação, a gente perde, inclusive, essas concepções que são das condições de trabalho. Isso não é romantizar, isso é garantir direito. E aí, se a gente começa a discutir mais sobre trabalho, a gente consegue identificar quais são os contextos que são precários e a gente chegar em muitos lugares que são cada vez mais vulnerabilizados. E o estigma e colocar nesse aspecto do não trabalho deixa essas pessoas em situação pior. Então, isso não é romantizar. Eu acho que muitas vezes as pessoas olham para a gente com romantizar
que é quase como se fosse também meio um silenciamento moral, né? Porque a gente está falando assim, olha, existem pessoas que estão comercializando sexo, sensualidade, desejo, prazer, objetos, porque aí também é um grande espectro, né? Não necessariamente todo programa tem sexo penetrativo, tem várias coisas, vários intercâmbios, inclusive é algo que eu estou trabalhando muito na tese, né, de como o trabalho sexual também ele é muito intercambiado com o trabalho de cuidado, o trabalho emocional, né, que está também muito colado, igual o trabalho doméstico, né, que tem aí outras competências que também são complexas. E aí falar assim, beleza, existe esse trabalho, né? Esse trabalho não vai acabar porque tem pessoas que permanecem. A gente foca muito na entrada e na saída, sabe, Thalia? E a gente esquece que esse trabalho, ele também lógico, ele tem a manutenção por causa da estrutura econômica e política que a gente vive, mas tem essas pessoas que permanecem. E a gente não se pergunta dessas pessoas que permanecem e por que elas permanecem. E aí a gente vai escutar uma variedade de histórias que vai entrar de frente com a nossa moral, né? E a gente vai mostrar várias experiências, só que essas experiências que não estão respaldadas com essa ideia de que é somente violência, que as pessoas estão ali sofrendo todo tipo de violência sexual, aí ela não é validada. Aí as pessoas falam que isso é romantizar. Então, também a pergunta você está entendendo? A pergunta ela tá inversa, né? Sim. E aí a gente sempre fica nessa polarização, não gosto dessa palavra, mas é meio isso, e a gente esquece disso. Aí as pessoas falam assim, mas Carol, e as pessoas que não querem ficar? A gente garantindo condições de trabalho para todo mundo, mesmo se as pessoas que querem sair, não significa que elas têm que trabalhar numa condição pior. Mesmo as que não querem sair. E aí a gente também tem que ter políticas públicas adequadas para fortalecimento do trabalho formal, que é algo que a gente não tem. Muitas dessas mulheres, às vezes, ficam cansadas, não querem estar no trabalho sexual, mas aí a possibilidade de um trabalho formal é trabalhar 12 horas para ganhar um salário mínimo, pegar ônibus, jornada 6x1 e etc, tal. E muitas vezes, dentro dessas escolhas de trabalho precários, né, a prostituição, ela é uma das opções de trabalhos precários, né? Sim. E aí muitas delas conseguem, inclusive, fazer a manutenção da jornada dupla, tripla aí que todo mundo tem, né? E conseguir uma renda melhor, né? Porque o que acontece também de muitas das histórias que eu tenho, assim, é como essas pessoas também acabam sustentando as outras redes familiares através do trabalho sexual. Isso não é romantizar, isso é a história do trabalho feminino do Brasil. Mas aí minha última pergunta, tá? Para a gente fechar o assunto, pelo menos hoje, né? Porque não é um assunto fechado, é um assunto que ele tem muito desdobramento e certamente eu vou te convidar novamente para a gente vir aqui. Eu sei que você está no seu processo, inclusive, da tese, né? Que vai ter muito mais elaboração. Isso. E que também tem pode pessoas que seria bastante. legal você trazer para cá de trabalhadoras, sabe? Eu acho legal. Se você puder me indicar, eu super... pessoas do próprio movimento, as pessoas que estão aí diariamente também nas redes sociais fazendo muito trabalho importante. Tem uma galera aí que eu te passo contato que seria muito bom ser ouvida. Não, muito bom. Porque aí tem um outro aspecto dentro dessa questão toda, que é a cafetinagem. Aí a gente sabe que tem uma criminalização no Brasil, pelo menos, né? Que é a proibição, ela se dá na exploração, né? Na exploração. Então, quem está lucrando em cima do trabalho sexual. Só que aí você, recentemente, inclusive, há pouco tempo, fez uma publicação falando, inclusive, do artigo 230. Então, se você puder... Eu pelo menos, eu acho que é uma... Dentro dessa concepção de que você não criminaliza o trabalho sexual, mas criminaliza quem está lucrando em cima do trabalho sexual, eu acho que é numa primeira avaliação, eu acho que é uma concepção correta. Embora a gente está em um momento de plataformização dos trabalhos, e o trabalho sexual também está nessa lógica. OnlyFans, aí tem aquele site também, que foi o que ameaçou
o Eduardo Marinho e o ICL, esqueci o nome. É fatal. Isso, exatamente. E aí eu queria Que te ouvir. lucram muito mais que uma senhora que arrenda uma Uma casa de cafetina. prostituição. Exato. E aí queria te ouvir, assim, qual que é a sua avaliação sobre isso, inclusive a partir do que você está estudando e elaborando sobre o artigo 230, até essa última publicação que você fez a respeito da cafetinagem. Pois é, eu fiquei morrendo de medo dessa postagem. Assim, porque foi isso, assim, eu estava nesse processo de olhar para alguns processos do Superior Tribunal de Justiça, que é ele que vai aí colocar, balizar, né, as interpretações. Desculpa só te interromper, eu vou sair um minuto só para eu pegar água rapidinho e eu já volto, tá? Mas pode Tá, ficar com a palavra aí rapidinho, eu já. tá. Então, eles que vão aí balizar, né, no caso da primeira e da segunda instância, se as decisões são contrárias, para ver o que é e o que não é, né? Mas antes disso, eu também já tinha experiência de campo, de estar nos locais, né, de trabalho sexual e entendendo também muitas dinâmicas das casas de prostituição. Mas não só, né, o trabalho que se diz autônomo, né, ele não é completamente autônomo, né? E aí essa falta de colocar o trabalho sexual dentro da economia, né? E como que está ligado também a vários outros setores. Então, mesmo a trabalhadora que trabalha de forma autônoma, de alguma forma, ela vai anunciar num site, né? Então, ali tem o site que vai estar lucrando por causa de estar botando o anúncio. O motel ou flat que ela vai fazer, então, ele também está aí lucrando, né? Em cima do trabalho sexual, né? Motorista de Uber, taxista, o bar, né, e tal. E tem essas formas de algumas casas de prostituição, que é bastante comum, que é a pessoa, né, tá ali no espaço, tem os quartos no fundo, o dono ganha em cima das bebidas, né, e o programa vai inteiramente para prostituta. Algumas casas, às vezes, cobram um valor de uma diária, né, da manutenção, que é luz, água, faxina, troca de lençol, né, lavar o lençol e etc., que isso é um pouco da manutenção do local, né? Então, quando eu fui vendo também esses processos e também acompanhando, né, tanto o trabalho de campo, tanto do mestrado como também do doutorado, né, que eu circulei no estado da Paraíba, tem que ir Belo Horizonte, enfim, eu fui vendo essa incongruência, falei assim, mas não é mais essa imagem da cafetinagem que tinha ali no começo do século XX, né, que tinha uma mediação do homem ali na rua, com a prostituta, né, e pegando o valor do programa, que é essa cafetinagem que a gente está ali acostumada. Só que aí qualquer lucro, né, e aí você vai olhar a descrição, muitas vezes, dos processos, não tinha nenhum indício de exploração de fato, assim, exploração sexual, coerção e etc. E aí eu fui vendo essas questões dúbias que vai aparecendo, mas aí na concepção do Código Penal essas pessoas são criminalizadas. E aí eu tive um pouquinho mais, assim, vamos dizer, de coragem para colocar essa reflexão, né, no meu perfil, foi quando teve uma ação da Auditoria do Trabalho de São Paulo, na cidade de Itapira, que eles passaram por duas casas, né? E qual foi o problema das duas casas? É que as mulheres não tinham registro de carteira. Por quê? Nas duas casas que essas pessoas passaram, né? E depois teve toda uma operação, né? As pessoas estavam ali trabalhando de forma digna. Elas recebiam diretamente do programa, qual que eram as atribuições do dono da casa, do gerente, do segurança e etc, né? E ali teve uma interpretação que ali não tinha cafetinagem. Só que dentro da leitura da redação, né, fala sobre o lucro. E aí,
a gente vai vendo como que essa ideia, né, de criar esse estado abolicionista da prostituição faz exatamente isso, como forma de minar as condições de trabalho dessas pessoas, como se fosse um instrumento que iria ajudar a não perpetuar o trabalho sexual. Então, assim, você tira todas as condições de trabalho das pessoas e elas vão fazer de forma completamente autônoma, então a prostituição vai acabar. Só que não vai acabar, né? Tá aí passando milênios e essas pessoas vão criando estratégias para poder se manter no trabalho. Por isso que eu estou te falando que a pergunta muitas vezes não é por que entra, por que sai, mas por que permanece, né? E aí depois eu tive um caso muito emblemático de um processo, né, que eu pesquisei, que o filho da moça, né, no caso da trabalhadora, foi penalizado porque no artigo fala das pessoas que tiram proveito parcial ou integral do Caraca. lucro da prostituição. E o lucro da prostituição é a renda da pessoa. É um Então, pouco passa bizarro. também para uma interpretação jurídica ali do juiz, Sim, totalmente. né? E aí a Totalmente. gente pensa, nossa, olha o tanto de casa que existe. Pois olha o tanto de casa que existe. Muito. Se Aliás, não sei se tivesse, você está em Campinas, porque Campinas, pelo menos eu algumas vezes já me trabalhei muito disseram, tempo lá. porque Campinas já foi considerado o Jardim Tatinga como o maior puteiro a céu aberto da América Latina, porque é um bairro todo, Jardim E lá as Tatinga. casas também têm regras específicas, né? E ali, por exemplo, ali muitos tem algumas casas que não cobra a diária semanal, né? Mas tem muitas que cobram exatamente para a manutenção da casa. Porque as pessoas esquecem também que tem luz, tem água, troca de lençol e etc. E que isso também vai gerando emprego para outras áreas. Então, Uhum. faxina, segurança, cozinheiro, bartender, tem um monte de coisa ali, né? Aí o Tatinga tem outras dinâmicas, outras questões, principalmente pós-pandemia, que eu acompanhei também na tese, né? Mas é isso. Então, assim, o que é de fato a cafetinagem? Aí a ideia da cafetinagem entra em contradição quando a gente olha agora para a plataformização. Porque, assim, na plataformização, essas pessoas estão lucrando com o trabalho sexual, né? Beleza, a gente está falando muito do trabalho presencial, mas é a mesma lógica. E as plataformas que são de anúncio, né? E aí tá, né, a margem legal que se tem é muito dos termos de uso, que é de fato como se o trabalhador estivesse contratando esse serviço. E ali é só um local de hospedagem, né, e etc., ou de Uhum. anúncio, igual também muitos anos, durante muito tempo, os jornais foram basicamente mantidos pelos anúncios de garotos de programa no classificado. Então, tá vendo como que a lei ela vai produzindo vários espaços, que aí chegou essa concepção que eu estou falando com você sobre a cafetinagem. E aí a gente tem que entender também como o fazer da prostituição muda conforme o tempo e espaço. A gente não está falando dos moldes que foi criada essas leis em 1940. A gente está falando de agora, né? E assim como outras leis, isso também Sim. devia estar sendo melhor acompanhado. Passar por uma reformulação. Realmente, o nosso Código Penal, ele tem muita coisa que precisa ser revisto, tem toda a razão. Uhum. E aí, para fechar mesmo nossa conversa, eu queria aproveitar só uma notícia de hoje e aproveitar sua presença aqui para te ouvir, que é essa notícia, viu, gente? Os diversos grupos feministas no Brasil todo, mídia especializada também falou bastante sobre essa questão, que é essa decisão que aconteceu no Senado Federal. Na verdade, não é uma decisão final, né? Tem todo um processo aí para acontecer. Mas essa lei, que é uma lei de 2024, em que ela está trazendo o seguinte: na nossa legislação, qualquer caso em que se tenha anencefalia de gravidez, né? Em que tenha anencefalia, que tenha estupro e que tenha risco de morte da mãe, é permitido o aborto, né? A interrupção da gestação, independente do tempo de gestação. E aí há um projeto de lei que está tramitando e que aconteceu hoje, justamente, essa Comissão de Direitos Humanos, presidido inclusive por Damares Alves, em que aprovou, então, na comissão,
a proibição do aborto a partir, né, da 22ª semana, mesmo nesses casos todos que já estão previstos na legislação. E aí, queria te ouvir. Aliás, antes de te ouvir, Carol, porque a gente sabe que há uma ofensiva sobre os direitos reprodutivos, né, das mulheres no Brasil, mesmo nesses casos que já há uma proteção pela legislação, porque e é uma lei que é desrespeitada absolutamente o tempo todo. Muitas são as mulheres e as meninas que seguem com a gestação, uma gravidez forçada, e há uma ofensiva de fato, a gente está sob uma égide misógina explícita cada vez mais, então isso está colocado dentro, evidentemente, do campo da política. Mas antes de te ouvir, te passar a palavra, Carol, eu queria só colocar aqui um trechinho do vídeo da Damares Alves comentando, porque se a gente caísse aqui de paraquedas no planeta Terra, no Brasil, e não conhecesse Damares Alves, a gente ia ficar um pouco. A gente ia achar que Damares Alves é uma pessoa sensata e ponderada sobre essa Nossa, ela é questão. muito canastrona, ela consegue. É muito, né? Muito se camuflar, e eu acho que ela cada vez mais tem ficado perspicaz no seu mau caratismo. Mas isso, vejam esse vídeo da Damares, isso foi depois da votação, aliás, uma votação que durou, como estava na chamada aí, 4 minutos, tá? Então, para decidir o que eles querem, eles são muitíssimo rápidos. Então, só colocar esse vídeo da Damares, aí eu passo a palavra para você, Carol. Um comentário. É um tema delicado. É um tema que desperta debates contraditórios. É um projeto de lei concebido por um homem, relatado por um homem, mas a gente sabe que muitas parlamentares mulheres gostariam de ter participado desse debate e elas não estão aqui hoje. Essa é uma comissão que discute o direito das mulheres, por isso que eu tenho que fazer essa ponderação e o mérito será discutido na próxima comissão. Inclusive, se nenhuma senadora se habilitar para ser a relatora dessa matéria, eu gostaria de ser a relatora na CAS e a gente fazer uma discussão sobre o mérito, à luz da ciência, com toda a delicadeza. Não é a luz da ciência, para mim, é tudo. Cara, é muito... Porque a ciência delas é uma visão, inclusive, da ideia de vida que já está sendo debatida há muito tempo. Então, assim, como que usa esse artifício, né? Tipo... Então, o uso dessa palavra, realmente, eu pensei a mesma coisa que você, porque o uso dessa palavra à luz da ciência vai entrar justamente no debate sobre a concepção de vida. O que é vida, a partir de que momento é vida. E querer tirar também essa roupagem que ela ficou muito na época que ela foi ministra do negacionismo, de principalmente a fake news maior que ela fez sobre a Ilha do Marajó, né? Que isso foi um absurdo, eu acho que ela tinha que ter sido caçada por isso, porque também a Associação dos Moradores do Marajó até hoje sofre muito estigma por causa todas aquelas mentiras que ela falou, né, da ilha. Então, assim, também uma retórica ali para falar, não, a gente vai falar a partir da ciência, né, de como, né, e aí vai entrar nessa concepção de quando é a vida, que inclusive foi o que ela fez, não sei se todo mundo lembra, mas porque na época ela não estava esse relato, assim. Mas a Damares, quando teve aquela audiência pública antes da pandemia sobre o aborto, que, se eu não me engano, foi em 2018, ela fez toda uma cena de um menino tocando violino, e ela foi falar exatamente sobre a ideia da concepção de vida, né? Para falar, olha, se o aborto tivesse, esse menino não estaria aqui hoje tocando violino. E ela usou ciência. Só conferir lá a audiência pública que foi, né? Então, assim, essa retórica, e aí eu falo isso, assim, eu estava até falando isso com uma aluna minha, né? Que ela está estudando, né? Quando o aborto legal deixou de ser legal. A gente está falando de alguns direitos, mesmo contraditoriamente da questão da prostituição, né? O que a gente tem hoje de proteção, né, do aborto legal era de 1940. Mesmo ali, que tinha visões completamente conservadoras, ainda mais conservadoras, ali se garantia um mínimo, né, do aborto legal, que é exatamente nos contextos, primeiro, de risco da vida das mulheres, né, violência, e nem isso é respeitado, né? Quando a gente, e por isso que eu falo assim, quando a gente vai discutir sexo, são facetas assim bastante complexas, né?
E aí a gente vê exatamente, muitas vezes, esses mesmos parlamentares criando, inclusive, muitas vezes, pânicos morais em cima da prostituição, da pornografia e etc. E eles mesmos, assim, não conseguem olhar para a ciência e para os dados para mostrar quem são essas pessoas, quem são essas crianças e adolescentes que estão sofrendo a violência sexual e que são os objetos, né, de preferência de proteger de que eles usam como bandeira política, né, que a criança e adolescente sempre é aquela que deve ser protegida. Mas aí eles não estão nem aí se essa criança de 10 anos está sendo gestando gestando, sabe? Sim, isso. E A gente tem um número aí escandaloso, né, de cerca de 20 mil crianças meninas de 13, 14 anos que estão parindo crianças. É um número escandaloso. e isso vai entrando também de uma forma, porque que aí a gente vai ver na ação mesmo dessas pessoas, principalmente nos municípios, que aí os profissionais da saúde não oferecem as informações, não querem fazer o procedimento e deixam essas crianças a Deus dará. Que é isso que ainda é o mais complicado, né? As pessoas estão ali, assinaram um compromisso enquanto profissão, né? E estão negando informações que são direitos básicos, né? Que assim, isso está garantido na nossa Constituição, na Política Nacional de Saúde de mulheres, crianças e adolescentes, né? E a gente vê também como o estupro, ele vai também servir como uma moeda de troca nessa discussão sobre essa questão, né, do aborto, que agora eles também querem inventar um monte de prerrogativa aí para falar se o estupro é válido ou não, que inclusive pode voltar até a discussão se o estupro é válido dentro do casamento, porque a gente está falando de pessoas que são conservadoras, são cristãs, e que a mulher deve subserviência ao marido. Então, essas mulheres muitas vezes não podem denunciar. E aí, quando a gente vai olhar o perfil também das mulheres que são violentadas, são essas mulheres, né, principalmente classes mais pobres, mulheres negras e também que são cristãs. E que vivem aí com a culpa da igreja, que tem aí vários outros processos, né? E aí, o que eu acho que se isso passar, a gente vai ter um retrocesso, Nossa. lógico, grande, assim, que vai com certeza impactar nos direitos reprodutivos, que isso já está acontecendo, da falta de acesso, já de crianças e adolescentes, né, dos direitos que se tem, né, dentro dessa questão de concepção de sexo e reprodução. A gente vai ter uma ofensiva, principalmente dentro, né, das câmaras de vereadores, que é onde esses grupos agem, que muitas vezes dessas políticas, principalmente por causa da descentralização do SUS, é onde age, e é onde que esses vereadores, né, com esse pessoal, consegue fazer bastante essa militância exatamente para ficar minando os direitos sexuais e reprodutivos das crianças, né? E aí o que acontece? Essas pessoas estão sendo eleitas dentro dos conselhos tutelares, dentro dos CREAS, dentro da assistência social, né? Que vão começar a embutir aí formas, né? De colocar visões sobre sexo, sobre direitos, sobre gênero e afins, né? Então, isso dá, assim, dá bastante medo ainda. Isso E aí, só para exemplificar um pouco, esse aqui é só mais um caso, tá? Entre tantos diversos que a gente pode mencionar. Mas o caso dessa mulher, ela é uma mulher de 46 anos, a Paloma Moura. É uma notícia que está correndo de ontem para hoje, tá? Mas acho que vem muito na esteira aí dessa discussão sobre essa lei. Ela chegou no hospital em Olinda com problemas de endometriose, e ela ocorreu uma negligência, assim, o atendimento a ela foi recusado porque se desconfiou que ela estava passando por essa questão do sangramento, tal, né, em razão de um eu ia falar aborto. disso. Então, olha o lugar que a gente está, assim, os serviços de saúde, que a partir de uma prerrogativa de lei deveriam atender essas mulheres, inclusive mulheres que morrem em decorrência de complicação por aborto ilegal, altíssimo, tá? É altíssimo. É uma das maiores causas de morte de mulheres. Então, essa gente aí, qual é a vida
realmente que eles dizem defender. E esse é só um caso, dentre Não, esse é um caso. E os incontáveis casos, outros. por exemplo, de aborto espontâneo, que as pessoas acham muitas vezes que foi provocada por causa do aborto ilegal e essas mulheres deixam de ter assistência, muitas vezes depois tem muitas complicações de saúde, quando não leva à morte. Porque qual o mecanismo que a gente vai ter para provar que foi aborto espontâneo ou não? Nossa, Que é isso que está acontecendo é isso que nos está locais. acontecendo. Eles vão Exatamente. ele olha, vê um estilo de pessoas, então essa aqui é abortista, então eu não vou tratar dela. E você está negando socorro. Então, essa lei perigosa, assim, vai virar mais do que já está sendo, né? Que tem muitas reportagens, tem também o podcast, né, da Rádio Novelo, colocou da Cachoeirinha de São Paulo, etc. Agora, isso está falando dos grandes centros. Agora, você imagina isso nos interiores. E tem um mapa, eu não vou lembrar quem é que fez esse levantamento, mas eu mostrei aqui um mapa que mostra exatamente quem são as mulheres que têm esse direito negado. E aí o mapa ele localiza muito que são mulheres da região norte, de comunidades do interior, né, que estão fora dos grandes centros. Então, quando você Ribeirinhas. vai, as mulheres ribeirinhas, indígenas, então quando você vai para esmiuçar, aprofundar esse debate, a gente está falando de caso de São Paulo, de Olinda, que está em grande centro, de Rio de Janeiro, enfim. Mas aí, considerando o Brasil, o tamanho do Brasil, olha, gente, eu sempre digo, Carol, assim, que se tem uma tragédia, um escândalo que a gente vive no Brasil, é esse. É algo Exatamente. inacreditável, assim, realmente. Mas olha, obrigada mais uma vez aqui Obrigada, de você. falar com a gente aqui, da gente poder conversar sobre esses temas todos. Dizer que, evidentemente, eu acho que vou te convidar outras vezes, você é sempre bem-vinda aqui. São assuntos que geram dúvidas, perguntas, polêmica, enfim. Mas é Pode importante a gente chamar. falar. E uma próxima, eu acho também trazer trabalhadoras e Isso, trabalhadores, tanto homens exato. como as mulheres, para exatamente exemplificar isso. Mas sempre uma honra, muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Obrigada, Carol. Muito bom o Beijo, seu querida. trabalho. Até a próxima. Até a Tchau, próxima, tchau. bom trabalho. Tchau.